Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então, nesse momento, eu gostaria de convidá-los a fecharem os seus olhos e mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus querido, sentindo a harmonia desse local, dessa casa que já está preparada para receber e abrigar cada um de nós. Cada um de nossos desejos, de nossas angústias, de nossas aflições. Que deixemos de lado, então, e recebamos essa boa energia. Que essa energia invada os nossos corações, a nossa mente, nos trazendo esperança, consolação e nos fortalecendo para os embates da vida. Agradecido, Mestre querido, vamos dar início à nossa explanação do dia de hoje. E que assim seja. Bom, meus amigos, hoje o tema da nossa explanação doutrinária, nós iremos falar sobre fé e sobre caridade. Fé e caridade são duas virtudes que caminham de mãos dadas, uma amparando a outra, e assim sucessivamente. Durante muito tempo, às vezes a gente tem um problema nessa denominação da fé, porque durante séculos, milênios na verdade, nós fomos educados de forma religiosa e fomos confundidos de que fé é sinônimo de acreditar. Não necessariamente. O acreditar, ele é um início, mas a fé é algo muito maior. A fé é algo muito mais profundo. A fé é algo íntimo, é um relacionamento que cada um de nós possui em nossos corações. Se nós analisarmos essa palavra fé, ela tem algumas ramificações. Ela tem ramificação de origem grega, ela tem também ramificação no judeu, mas ela também tem no latim. Se nós pegarmos fé, ela significa fides. Fides em latim. E essa ramificação leva para fidelidade. Uma atitude de fidelidade. Então, mais uma vez, a gente já começa a fazer essa distinção. Porque o acreditar é algo assim muito vago, né? Por exemplo, acreditar uma crença. Eu acredito, por exemplo, que o meu time vai ganhar o campeonato, que vai chover, que vai acontecer alguma coisa. Isso é acreditar. Pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça. Mas quando eu envolvo fé, eu estou falando de fidelidade. E eu não tenho como falar de fidelidade se eu também não falar de relacionamento. Então, a fé, uma atitude de fé, a virtude de fé, ela está ligada diretamente ao relacionamento. Então, meus amigos, se eu falo, né, que eu sou fiel, que eu tenho um relacionamento, então quer dizer que se eu sou fiel a Deus e Deus é fiel a mim, nós criamos uma conexão. E essa conexão, ela vai ser forte, ela vai ser durável, dependendo daquilo que eu estiver preparado para assumir. Vamos comentar o seguinte. Quando a gente está num relacionamento,
nós nos dedicamos e nós esperamos que essa outra pessoa também se dedique a nós. Só que daí tem uma problemática, porque quando eu me relaciono com Deus, Deus é um ser perfeito. E o tempo de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, nem sempre é o mesmo do que o meu. Então, se nós já temos dificuldade em relacionarmos com nossas esposas, né, relacionarmos com os seus respectivos maridos, vocês imaginem nos relacionarmos com Deus. Mediante isso, meus amigos, é onde nós temos essa capacidade de poder sentir se nós somos fiéis ou não. Quando nós temos um embate, quando nós temos uma dificuldade, quando nós somos colocados à prova. Porque cedo ou tarde, todos nós somos colocados à prova. E quando vem essa prova, é onde Deus nos testa. É onde nossa fé está sendo testada. Se eu tenho um relacionamento forte, fiel, eu vou passar por essas provas. Eu vou aceitar que isso é algo para o meu bem. Que isso é algo que nesse momento pode ser que eu não esteja entendendo. Mas eu vou aceitar isso e lá na frente eu vou colher esses frutos. Porque dificuldades, problemas, tormentos, todos nós, cedo ou tarde, passamos. As dificuldades batem à nossa porta. E é para isso que nós temos que ter uma fé inabalável. Uma fé pautada não somente em crenças. Porque para mim, às vezes, é uma condição muito tranquila eu acreditar em algo, naquilo que está dando certo. A dificuldade, o desafio é o aceitar aquilo que naquele momento não é bom para mim. Ou eu penso que não seja bom para mim. Porque quem controla, quem tem a situação é Deus. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos a liberdade das nossas escolhas. Mas algumas outras, necessariamente, todos nós, cedo ou tarde, iremos passar. Porque existe dentro disso um planejamento reencarnatório. E dentro desse planejamento reencarnatório, nós temos todos os nossos aditivos, nós temos todo o nosso mapeamento daquilo que nós precisamos passar para resgatar dos nossos débitos ou das nossas provações como uma forma de nos melhorarmos. A prova dessa maior é que nos compete, quando a gente fala de aceitar a dificuldade, de novo, a gente às vezes quer acelerar o tempo e quer que as coisas aconteçam no nosso tempo e da nossa vontade. Mas isso, meus amigos, é algo que não depende de nós. Para nós, compete somente a parte que nos toca na obra. Ou seja, faça aquilo que é possível que seja feito. O resto, aquilo que acontecer, é por vontade de Deus. E isso, meus amigos, ninguém pode negar. Ninguém. Basta apenas nós fazermos a nossa parte, que o restante compete a Deus. Uma das coisas que a gente acaba deixando se iludir e perdemos a nossa fé, porque a gente está aqui com o pensamento de querermos ser sempre felizes, né? Quem não quer ser feliz? Todos os dias, quando a gente acorda, a gente, pelo menos, pensa em ser feliz. Obviamente, temos aqueles irmãos que ainda estão numa condição mais perturbada, por alguma dificuldade. Mas todos nós, no nosso íntimo, nós queremos ser felizes. Só que essa felicidade, que muitas vezes a gente quer alcançar, que a gente tenta buscar, é uma felicidade material. E essa felicidade material, ela é passageira, ela é efêmera.
ela faz parte das nossas conquistas terrenas. Então a gente pode trabalhar para poder ter essa felicidade, para poder conquistar esses bens materiais. O problema é quando nós depositamos a nossa felicidade, nós depositamos as nossas crenças nesse objeto material. E quando isso não acontece, cria-se uma frustração muito grande. E quando vem essa frustração, o que eu faço? Eu perco a minha fé. Eu deixo de acreditar às vezes em Deus, eu brigo com Deus, eu falo, Deus está sendo injusto comigo. E às vezes, pessoal, a prova da matéria, Deus é muito sábio nas coisas que faz. Porque às vezes, essa provação, ela é muito mais difícil, ela é muito mais deletéria do que a prova de uma vida mais simples, de uma vida mais tranquila, né? Porque a gente acaba sendo exposto a muitas tentações. E nós, como espíritos imperfeitos, somos o quê? Falíveis. Então, pessoal, mais uma coisa que ajuda muito a gente a trabalhar essa nossa questão material, essa questão que afasta a gente de Deus, chama-se a virtude da caridade. Como eu disse no início, caridade e fé andam juntas e de mãos dadas. Não tem como nós dissociarmos uma da outra. Caridade não é somente fazer o bem. Porque fazer o bem, eu posso fazer o bem, mas não de uma forma totalmente desinteressada. Eu posso, por exemplo, agora nós estamos num período eleitoral, nós sabemos que muitos políticos acabam fazendo benesses, né, ajudando entidades, fazendo muitas coisas. Essa ajuda é um bem, ele está fazendo um bem, mas ele não está sendo caridoso. Porque a verdadeira caridade é algo que causa um ardor no nosso coração. É quando nós fazemos uma ação desinteressada e aquela ação desinteressada causa um bem naquela pessoa. E quando eu vejo essa pessoa bem, isso me conforta. Isso me traz felicidade. Isso me traz uma paz. Então, meus amigos, a caridade, ela também não é somente a doação de bens materiais, mesmo que seja de forma desinteressada, mesmo que cause um ardor no meu coração. A caridade ela pode ser praticada de várias maneiras. Até mesmo você conversar com uma pessoa naquele momento que te procura, uma pessoa que está angustiada, que quer desabafar. E quantas vezes a gente... Meu Deus, lá vem essa pessoa de novo. Que chato, né? Vai vir com aquele assunto de novo. E a gente vira as costas, a gente não ouve. Isso é uma forma de caridade também. A caridade, ela pode ser praticada de várias maneiras. E para nós podermos seguir nesse caminho, nessa jornada, nos deixando assim cada vez mais, vamos dizer, desapegados da matéria, nós precisamos deixar também o nosso orgulho, a nossa vaidade. Nos tempos primórdios, no início do cristianismo, muitos mártires e muitos cristãos, eles perderam a vida deles nas arenas em nome do Cristo. Felizmente, o nosso planeta, o nosso orbe, ele evoluiu já moralmente. Não o suficiente ainda, nós temos um caminho, uma estrada muito longa ainda para seguir. Mas hoje, felizmente, a gente não precisa perder as nossas vidas, por exemplo, para mostrarmos a nossa fé ou para nos aproximarmos de Deus. Basta perdermos isso que eu comentei, nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa mesquinharia. Às vezes nós somos tão mesquinhos, né, com algumas coisas e a gente não percebe.
A gente não se dá conta disso. Porque a gente está no dia a dia, envolvido, aí eu quero ser feliz, eu estou envolvido, vem para mim, faz isso, faz aquilo, que venha o vosso reino a mim, e a gente acaba não fazendo as coisas menores, as pequenas coisas. Porque a caridade ela pode ser feita nas pequenas e menores coisas possíveis. A caridade, ela pode ser, gente, austera. A caridade, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento de todas as virtudes a que realmente mais nos aproxima de Deus. Então, sempre que nós tivermos uma oportunidade de fazermos, de sermos caridosos, que nós possamos aproveitar essa oportunidade. E essa oportunidade, ela bate todos os dias, ela bate todas as horas em nossas vidas. Mas a gente às vezes acaba, sendo mudos, sendo cegos, sendo surdos e não percebendo isso. Porque também a nossa fé está abalada. A nossa fé, ela foi abalada. Então, se eu estou com a minha fé abalada, eu estou triste, eu estou me sentindo o quê? Eu estou me sentindo uma pessoa injustiçada. Então, também, se eu não recebi o bem, aquele bem que eu esperava, mas não o bem que eu merecia, ou talvez eu mereceria. Aí, o que eu faço? Também não faço. Se eu não estou sendo ajudado, por qual razão, por qual motivo eu vou ajudar o meu próximo também? Então a gente tem que estar assim, muito atento a esses tipos de situações. O orar e o vigiar é uma ferramenta assim, espetacular, gente. Quando a gente começa a sentir que a nossa vibração, que a nossa energia, que os nossos pensamentos estão partindo para um lado negativo, para um lado de desânimo, vamos respirar, vamos nos conectar novamente a Deus, vamos lembrar que nós temos um relacionamento, que nós temos um compromisso com Ele, e que as coisas, que o tempo de Deus é de Deus, não é nosso. Vamos nos fortalecer. Nós estamos passando por um momento muito grave, como um todo, Nós estamos hoje, nós saímos de uma pandemia, 2 anos de pandemia, todos nós perdemos ou entes queridos, ou nós conhecidos, pessoas muito próximas a nós. Recém saímos disso, entrou numa guerra, nós temos uma guerra lá do outro lado, no hemisfério norte, que ninguém sabe quais são as consequências, o que pode acontecer. Nós temos eleições aqui também no nosso país, que deixou a nossa população dividida. Então, tudo isso tem criado um certo desânimo, um certo desalento. Um certo não, Vamos dizer a verdade, pessoal? Tem dia que a gente acorda, começa a ver essas notícias, começa a ver todas essas confusões, aí a gente fala, muitos questionam, Deus? Será que existe mesmo Deus? Sabe por que Deus permite tudo isso? Se Ele permite, é porque nós precisamos. E mais uma vez, se está acontecendo, se está sendo permitido, vamos ter fé. Vamos ter fé que tudo vai passar. Cedo ou tarde, tudo passa. Assim já disse Chico Xavier. É complicado, gente, falar de fé nesse momento. Mas, de novo, eu tenho fé. Eu prefiro ter fé, melhor do que acreditar. Acreditar é muito volúvel, é muito pueril. Fé é conexão. Fé é relacionamento. Fé é entrega.
fé é termos uma certeza, que Deus está no comando de tudo. Que Ele olha por nós, que Ele cuida por nós. Obviamente, pessoal, compete fazer a nossa parte, né? Nós também precisamos fazer a nossa parte. Mas, certos de que aquilo que não acontecer é porque foi vontade de Deus. Gostaria muito rapidamente, falando em fé e falando em caridade, contar uma história dessa pessoa. Ela se chama Joana de Cusa. Joana de Cusa, na verdade, ela é uma encarnação da benfeitora do Divaldo Franco, da Joana de Ângeles. Joana de Cusa, ela viveu na época com Jesus. Joana de Cusa, ela era casada com um alto funcionário de Herodes. Era uma mulher altamente colocada naquela sociedade. Atraída pelo verbo eloquente de Jesus, passou a ouvir as pregações denotando nobreza de caráter. Vestia-se de forma simples, a fim de não atrair a atenção do povo para si. Desejava beber da água viva de que ele falava. Trazia no coração uma infinidade de sabores. Possuidora de verdadeira fé, amargurava-se pela posição do esposo, intendente de Herodes, em contato constante com os representantes do império. A fim de gozar do prestígio social, ele ora comparecia ao templo de Jerusalém, ora sacrificava aos deuses romanos. Joana tentava expor ao marido a sua nova crença, porém em vão, trazendo a alma torturada. Certa vez procurou o mestre, para lhe falar das suas lutas e desgostos. Jesus a ouviu longamente e depois ponderou. Joana, só há um Deus, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para nossas relações com o seu amor. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Por fim, Jesus recomenda a ela que volte ao lar e ame o seu companheiro, despedindo-a com um vai, filha, sê fiel. Uma inflexão de tal carinho que ela jamais haveria de esquecer. Retornou ao lar e transformou todas as suas dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Procurou esquecer as características inferiores do marido, enaltecendo aquelas de bom que ele possuía. Perdendo seu prestígio e envolvendo-se em dívidas insolúveis, e vários reveses se abateram sobre o intendente Cusa, infelizmente se enfermou gravemente. Numa noite de sombras, ele voltou ao plano espiritual. Joana, que tudo suportara até então, viu-se de braços com as dificuldades mais acerbas. Ela, que possuiria seu comando tantas servas, necessitou procurar trabalho para se manter e aos filhos, embora as observações amargas de suas amigas. Fiel a Jesus, recordava que ele também havia trabalhado, modelando a madeira na modesta carpintaria. Ele, o Divino Mestre, dessa forma, se dedicou aos filhos de outras mães e a afazeres domésticos em casa alheia, provendo às suas e às necessidades dos rebentos de sua carne. Anos mais tarde, a bordo de uma galera romana, ela demandaria a capital do império. No dia 27 de agosto de 68, nas proximidades das águas termais de Caracalla, no Monte Alvetino, Joana, junto a outros 500 cristãos, foi levada ao poste do martírio. De cabelos nevados, ela ouve as queixas de um homem novo, amarrado ao poste, próximo a ela. Ela reconheceu, era seu filho, que exclamava entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nós perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. As lágrimas acodem aos olhos daquela mulher. Pela sua mente, passam rapidamente as cenas da juventude, os primeiros anos do casamento, os dissabores
e as alegrias da maternidade, as lutas, a viuvez, as necessidades mais duras. Lembra Maria, mãe de Jesus, que assistira por horas o suplício do seu amado filho. Por fim, acode-lhe a memória, a tarde memorável do particular encontro com o Mestre e suas palavras de despedida. Vai, filha, sê fiel. E pede ao filho com voz que cale-se, conclamando a fidelidade a Deus. As labaredas lhe lambem o corpo, e ela abafa no peito os gemidos. A massa de povo grita, desvairada. Um dos verdugos se aproxima e lhe pergunta, de forma muito irônica: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? A resposta corajosa se deu em um simples murmúrio. Não apenas morrer, mas também a vos amar. E sentindo uma mão suave a lhe tocar os ombros, escutou a voz inconfundível do divino pastor: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Triunfante, ela transpôs o pórtico da morte para adentrar na verdadeira vida. Eu trouxe essa história aqui porque realmente eu acho ela uma história fantástica. Fantástica no seguinte sentido: de fé, de coragem e também de caridade. Porque a caridade também está no perdão. E ela perdoou todos aqueles que a colocaram juntamente com seu filho naquela fogueira. Imagina uma morte terrível, né? Ver sua carne, ver seu filho ali morrendo na fogueira e ela firme. Então, gente, isso é fé, isso é fidelidade. E é acreditar que nós realmente temos problemas. Que realmente nós passaremos por dificuldades. Mas nós passaremos. Que cedo ou tarde nós estaremos num lugar muito melhor. E também compete a nós construir aqui no nosso órgão esse lugar melhor. Então, que a caridade, que a fé, na verdade, né, nos sustente e que a caridade inspire a todos. Então eu agradeço nesse momento a atenção de vocês e gostaria de pedir aos médiuns que se posicionassem para a nossa segunda etapa do nosso trabalho de hoje, que é a fluidoterapia. Então, mais uma vez, meus irmãos, com os olhos fechados, pensando na figura do nosso mestre querido, vamos agradecer a Deus pela oportunidade, pelo dom da vida, pelo nosso trabalho. Vamos agradecer por poder abrirmos os nossos olhos, por escutarmos as vozes que sussurram ao nosso redor. Agradecer, Senhor. Agradecermos por estarmos vivos. Agradecermos por essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, resgatando as nossas dívidas, os nossos débitos, ajudando na construção de um orbe, de um mundo melhor. Senhor, pedimos que nos fortaleça nesse momento em que nosso planeta passa por essa grave situação. Que não percamos jamais a nossa fé, a nossa fidelidade a Ti. Que possamos aproveitar todas as oportunidades de sermos caridosos, de fazermos o bem de forma desinteressada. Obrigado, Senhor, que a vossa bondade esteja presente nos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde em vossa paz. E que assim seja.